Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Última audiência da CPI das vans mostra que assinaturas foram falsificadas. Telefones celulares vão ganhar novo dígito a partir de domingo. A gama numérica atual, ela já estava em processo de esgotamento. Equipes fazem trabalho de combate à dengue na região. A gente voltou para 2015 novamente com uma epidemia, talvez a mais forte de todos os anos anteriores aí. E Uberlândia se prepara para receber os Jogos Universitários Brasileiros, a partir de agora no Band Cidade. Boa noite. Foi encerrada hoje a CPI que investigava as possíveis irregularidades da empresa AMT-MG, que era responsável pelo transporte escolar em Uberlândia. Desta vez ficou comprovado a falsificação de assinaturas. Se nas demais reuniões da CPI das vans o número de documentos já chamava atenção, imagina nessa. Os membros da mesa diretora ficaram quase escondidos atrás das pilhas. A última reunião da CPI foi rápida. Começou com a fala do advogado da assessoria jurídica, que foi contratada para garantir a legalidade da CPI. Ele apresentou o resultado de uma perícia que investigou a falsificação de assinaturas em documentos da AMT-MG. Repare que tem caso em que a falsificação não tem nenhuma semelhança com a original. Desde a instauração da CPI, questionava se as assinaturas apresentadas pela empresa contratada eram ou não falsas. Então, a importância é muito grande e é o que permite a CPI passar para uma fase posterior, que é a fase da emissão do relatório final. O presidente da CPI apresentou ainda relatórios escritos pelos antigos funcionários da AMT-MG. Olha que curioso, em alguns casos os motoristas alegaram que percorreram 295 quilômetros em apenas uma hora. Veículo que percorreu média de 231 km por hora, veículo que percorreu 170 km por hora, relatórios sem nome de motorista, sem placa, sem nome de veículo, sem escola. A prefeitura aceitou esses relatórios e, contrariando a nossa orientação, efetuou pagamentos. Agora vai para a parte final, relatório final, e algumas pessoas vão ser responsabilizadas pela maneira irresponsável do que tratar essa questão das vans. Com o fechamento do trabalho da CPI das vans, o relatório final já pode ser redigido. Ele será apresentado no dia 3 de novembro na Câmara Municipal. Em seguida, será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em formato de denúncia. Esse relatório, dentre mais de 6.200 páginas, eu o reduzirei para aproximadamente 100 páginas. Ele será enviado em forma de denúncia ao Ministério Público no início do mês que vem. A greve dos bancários começa a refletir diretamente nos clientes das agências. As filas nos autoatendimentos só aumentam e as reclamações no Procon também não param de chegar. Do lado de dentro dos bancos, movimento de pessoas mesmo só nos caixas eletrônicos. Do lado de fora, grupos de bancários que aderiram à greve, com a paralisação que cresce a cada dia. O pessoal realmente está indignado porque até hoje a FENABAN, que representa o segmento financeiro nacional, ainda não manifestaram sobre a nossa reivindicação. Mesmo com o fim de semana prolongado, as negociações para acordo entre bancários e banqueiros continuam. Mesmo com o fim de semana continua assim, nós esperamos que a qualquer momento possa surgir uma nova proposta para pôr fim a esse impasse. Enquanto a greve continua, quem sofre mesmo são os clientes, que são obrigados a buscar alternativas para os compromissos bancários. E a gente chega até uma agência que está em greve, prejudica. Eu acho que a população também merece respeito. É bastante complicado porque as casas lotéricas estão lotadas, a agência central do Correio também, e também as salas onde estão o autoatendimento. Muita gente fica na fila um longo período porque os funcionários são poucos para fazer a orientação e isso vem complicando. E com a greve dos bancários, que segue por tempo indeterminado, surge uma dúvida. Qual o papel do Procon para auxiliar os clientes em casos de reclamações? Quem responde a esta dúvida é o assessor jurídico do Procon de Uberaba, alegando que o órgão não tem como atuar em movimentos grevistas.
O trabalho de fiscalização nesse período, ele consiste tão somente na orientação dos consumidores, procurando fazer com que os consumidores tenham entendimento que é um direito trabalhista, visto até que esse é um direito garantido pela Constituição, no artigo 9º, e também visto que existe uma lei municipal onde isenta o período de espera em fila bancária. Os números de telefones celulares nos estados de Minas, Bahia e Sergipe vão ganhar um 9º dígito. O governo determinou que a mudança passe a valer a partir de domingo. A partir de agora, os mineiros vão ter que se adaptar à mudança. Os números de celulares vão ficar um pouquinho maior. Todos vão receber o dígito 9 antes do número antigo. Tem gente que já está acostumada a ligar para outros estados que funcionam assim. Já porque eu ligo para o norte. Outros acham que a mudança pode trazer confusão. Principalmente as pessoas mais idosas, né? Vai parar uma dificuldade. Mas entre todos eles tem uma perguntinha que não quer calar. Não, tranquilo, eu só não entendi o porquê, né? Todo mundo faz essa pergunta. Uai, do 9, né? Aumentar mais 9 para quê? Por que acrescentar mais um número? Só está aumentando a quantidade de pessoas que usam o telefone, então... A resposta para isso está justamente na quantidade de celulares. Para onde se olha, tem gente grudada no aparelho, ligando, mandando mensagem. No Brasil inteiro, são mais de 280 milhões de linhas de celulares ativas. A gama numérica atual, ela já estava em processo de esgotamento. Então, para evitar que em um breve período de tempo você ficasse sem condições de fornecer números novos para clientes novos, a Anatel definiu a inclusão do dígito 9 na frente dos números atuais do celular, para assim você possibilitar novas combinações e poder ampliar a gama numérica disponível. Nos próximos 40 dias, os usuários podem ficar tranquilos. Vão conseguir completar as ligações discando só os 8 números. Vai ser um período de adaptação. A partir desse dia, você ainda tem um período de convivência com 8 dígitos de 40 dias. Então, até o dia 20 de novembro, o cliente ainda tem condições de ligar para os números de celular com 8 dígitos. Só que durante essa ligação, se ele fizer essa ligação com 8 dígitos, ele vai ouvir uma mensagem dizendo o seguinte, na próxima ligação, por favor, inclua o 9º dígito para que a sua ligação seja processada. Daqui a pouco você vai ver, o excesso de peso pode ser um perigo para a saúde. Mais detalhes em instantes. Band Cidade. Oferecimento. Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. A Secretaria de Saúde realizou durante esta semana o 3º levantamento do índice de infestação por Aedes aegypti em Uberlândia. Os agentes percorreram mais de 11 mil imóveis para identificar onde estão os focos de reprodução do mosquito. Aegypti, que é responsável por transmitir a dengue e a febre chikungunya. Os números mostram esta grave realidade. De janeiro a setembro do ano passado, foram 5.713 notificações e 3.888 confirmações da doença. 3 pessoas morreram de dengue. Já neste ano, no mesmo período, esses números subiram e muito. Foram 21.403 notificações e 17.132 casos confirmados. 8 pessoas morreram. A gente voltou para 2015 novamente com uma epidemia, talvez a mais forte de todos os anos anteriores aí no território nacional. Então a gente realmente tem um aumento favorecido pelas condições climáticas, né? Esse período de chuva que foi extenso aí nos meses de março até o mês de junho. Então uma das características principais desse aumento do número de casos. E é para enfrentar os casos de dengue que foi realizado o 3º levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, o LIRA. Os dados vão servir para traçar estratégias para diminuir os casos. Mas, para isso, é importante o morador ter consciência e deixar o agente de zoonose entrar no imóvel. Ainda existe uma taxa de recusa em relação à entrada dos agentes, talvez pelo horário que eles passam no imóvel, alguns estão realmente atarefados e evitam talvez a presença dos agentes. Então, essa taxa, ao longo do tempo, ela tem diminuído, mas ainda existe. É uma preocupação nossa para que todos deixem as portas abertas para que a vistoria seja realizada. O trabalho de combate à dengue também está a todo vapor em Uberaba. São 127 pontos estratégicos que recebem atenção especial dos agentes.
São 250 agentes de endemias trabalhando na caça dos focos do mosquito Aedes aegypti. Além dos cemitérios, as equipes visitam pontos considerados de aglomeração popular, como rodoviária e aeroporto, além de borracharias e ferros velhos. Visando evitar registros maiores da dengue na cidade, o secretário de Saúde tem acompanhado tudo bem de perto. Os pontos estratégicos onde são possíveis focos, né? Ou focos eminentes que podem procriar o mosquito e a gente tem que acompanhar. Além dos PEs, eu estou indo nos PAs também, que é o ponto de apoio onde ficam os agentes de endemia. Segundo ele, o trabalho está sendo intensificado agora, visando o período chuvoso que está prestes a começar. O período de chuva está chegando, está bastante quente e é possível água parada, possível criadouro de mosquito. Então nós precisamos eliminar esses criadouros. Este ano já foram registrados 1.190 casos da doença, com 5 mortes confirmadas. Mas o grande desafio ainda tem sido a conscientização da população em colaborar na limpeza da cidade e, consequentemente, evitar os focos do mosquito. Se a população ajudar, eu tenho certeza que Uberaba mostrará um resultado excelente nesse 2016. O excesso de peso pode ser um risco para a saúde. E parece que os brasileiros não ligam para isso. O índice de obesidade só aumenta aqui no país. No domingo, o dia será dedicado à prevenção e chama a atenção das pessoas sobre os perigos. Mais de 50% dos adultos da região sudeste estão com excesso de peso. Alguns deles com a barriguinha pulando para fora. Outros com voluminho a mais. E outros até mesmo com dificuldade de locomoção. Esse médico explica que para saber se a pessoa está obesa, é preciso realizar um cálculo que determina o índice de massa corporal. Se o valor der acima de 30, pode se preocupar. A obesidade vem crescendo ano a ano. Esse ano o IBGE mostrou alguns dados que são assim, aterradores, né? Acima do peso, a gente está chegando a 56% da população brasileira acima do peso. E 21% da população brasileira já é considerada obesa. Quer dizer, nos últimos 10 anos, isso vem aumentando ano a ano. Quem vê Silvia assim não imagina que ela já chegou a pesar 105 quilos. Há 2 anos, ela passou por uma cirurgia de redução de estômago. Hoje, ela tem consciência que deve cuidar para não ganhar de novo os quilinhos que já perdeu. Aos 52 anos de idade, imagina como a minha vida mudou depois de emagrecer 30 quilos. Hoje eu malho, faço musculação, faço natação. Eu mudei completamente a minha rotina diária na minha vida. A cirurgia bariátrica não é nenhuma solução mágica, né? A gente bate muito na tecla que a mudança de hábito de vida é que é muito importante. Para aqueles pacientes que são muito obesos, pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 35, 40, que são aqueles pacientes que têm que perder 40, 50 quilos, esses pacientes têm um resultado muito ruim, vamos dizer assim, com um tratamento clínico exclusivo, só com mudança de hábito de vida. E já que no domingo é o dia de prevenção à obesidade, qual será a melhor maneira de prevenir? Melhorar a qualidade desses alimentos, procurar aumentar o consumo de frutas, verduras, a questão de comer de 3 em 3 horas também, de extrema importância, aumentar o consumo de água, né? Aumentar o consumo de cereais, principalmente sendo cereais integrais, de preferência, tá? E tem essa questão da alimentação e tem a questão também do sedentarismo. Precisa fazer uma atividade física. A seguir, defensivos agrícolas ilegais representam perigo para as lavouras. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Defensivos agrícolas ilegais preocupam indústria, produtores e governo. Os produtos não contêm os principais ativos necessários ao combate de pragas e podem destruir as lavouras. Um assunto que tem preocupado os empresários da agricultura são os defensivos agrícolas ilegais. Não só no Noroeste de Minas, como no país inteiro, né? A existência da comercialização de produtos contrabandeados e de produtos falsificados é muito grande. Porque quem consome
esse tipo de produto não tem garantia nenhuma. O agrônomo afirma que os defensivos agrícolas sem procedência podem causar danos à saúde das pessoas envolvidas na cadeia produtiva e ao meio ambiente. Produtos que normalmente vêm via Paraguai, né? E que é um risco para quem compra, para o produtor, ele pode ter problemas sérios na lavoura dele, e também para a sociedade de modo geral, né? Isso pode causar questão de meio ambiente, questão de intoxicação, né? Então isso é muito sério. Denuncie defensivos agrícolas ilegais. Disque 0800 940 7030. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta sexta na região. No noroeste de Minas, a arroba da vaca gorda encerrou o dia valendo R$ 132. A saca de 50 quilos de açúcar bruto foi comercializada a R$ 61 aqui no Triângulo. E em Belo Horizonte, o quilo da uva Itália esteve a R$ 5 durante toda a semana. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades da região. Em Uberaba, o dia amanhece com muitas nuvens. Pode chover à tarde e à noite. Máxima 34, mínima 21. Sem chuva em Paracatu. O sábado amanhece com sol e poucas nuvens no céu. Máxima 35, mínima 20. Previsão de pancadas de chuva em Lagoa Formosa. O sábado amanhece parcialmente coberto. A temperatura pode chegar a 33 graus, mínima 20. Também em Campina Verde, previsão de pancadas de chuva. O dia começa com sol, mas há aumento de nuvens já pela manhã. Máxima 35, mínima 24. Chuva à tarde e à noite em Uberlândia. O dia amanhece com algumas nuvens. Máxima 32, mínima 22. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Daqui a pouco as notícias do esporte com Ronei Bentes. Não vá perder. Band Cidade. Oferecimento. Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Pizzaria Vila Romana. A melhor pizza do bairro Luizotti na sua casa. O Band Cidade está de volta e agora o esporte. Boa noite, Rony. As equipes de Uberaba que disputam a terceirona jogam no final de semana? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Pois é, a equipe do Nacional, inclusive, joga daqui a pouquinho, às 8 da noite. E o Uberaba Esporte joga somente amanhã. Nossa equipe acompanhou os últimos treinos e se tem algo que os dois times têm em comum, é querer entrar em campo para vencer. Estas são imagens do treino feitas agora há pouco. O Nacional está invicto na competição, ocupa o segundo lugar da tabela com 5 pontos. Mesmo assim, não dá para brincar. Daqui a pouco, às 8 da noite no Uberabão, o time enfrenta o Formiga, que é líder. Time forte, um time difícil, é o líder da competição nesse momento. É uma equipe muito equilibrada para atacar, para defender. Nos preparamos bem, a semana foi boa, a semana muito produtiva. Espera fazer prevalecer a condição de mandante. Nesse momento da competição é extremamente importante você jogar forte dentro de casa, pontuar bem. E segundo este assessor da diretoria do clube, para impulsionar o time à vitória, as camisas oficiais estão em promoção. É um jogo onde vai estar disputando a liderança dessa fase do hexagonal e também nós estamos defendendo a nossa invencibilidade, que já são de 11 jogos. Nós temos uma camiseta do Nacional que normalmente o nosso preço é de R$ 70, mas nós estamos fazendo uma promoção extra para essa partida ao valor de R$ 50. Já no Uberabão, durante o treino do Uberaba, toda menção ao rival Nacional não era nada bem-vinda. Os dois próximos jogos do time serão em casa e a responsabilidade está pesando. Amanhã, às 6h30 da tarde, o clube enfrenta o Valério, quarto da tabela. Contra o Valério, um jogo difícil, como eu falei, uma equipe competitiva, que brigou bem, que terminou entre os 3 melhores da competição, juntamente com o Uberaba. Mas agora é outra fase, né? Um jogo dentro de casa, mais uma decisão. Eu acho que nós temos que fazer valer o fator campo. Imprimir o ritmo forte, buscar o caminho do gol. Tem que realmente prevalecer o fator campo, como disse aí o técnico do Uberaba. Os dois times uberabenses jogam em casa e precisam da vitória para continuar aí lutando, né, por uma das vagas no módulo 2 no ano que vem. Portanto, é uma boa oportunidade para eles se manterem entre os primeiros. Principalmente o jogo do Nacional daqui a pouquinho é praticamente um jogo de 6 pontos. O Nacional vai pegar o líder, está em segundo lugar e se vencer, assume a liderança do hexagonal, viu, Natália?
E Ronei, sem Brasileirão no final de semana? É verdade, final de semana apenas de preparação para as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Boa oportunidade para os mineiros se prepararem um pouco mais, né? Principalmente a equipe do Galo, que ainda busca a liderança do campeonato, ainda sonha com o título, né? E vai ter a oportunidade nas próximas rodadas jogar contra o Corinthians, que é o líder. Ou seja, é a chance que ele tem para poder tentar diminuir essa diferença e manter aí as possibilidades de continuar sonhando com o título, viu, Natália? Obrigada. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Uma boa noite para você.